Essa semana você vai ver tudo que rolou na minha viagem pra São Paulo, todas as tatuagens que eu fui lá, e foi muita tatuagem autoral, foi muito bacana. Tem um rosto autoral com uma paisagem fazendo uma sobreposição aí no corpo. Tem a Rachel, a personagem de Blade Runner, no meu estilo autoral também. Tem um leão, tem um urso e também tem um projetinho mega psicodélico novo que eu tô começando, de mais águas vivas e cogumelos e tudo mais. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é sexta-feira, são 1h45 da tarde, eu tô aqui em casa e essa semana foi super corrida, então eu não consegui parar pra gravar antes. Eu tô parando agora pra fazer uma retrospectiva. Eu vou contar um pouquinho do que rolou no meu dia a dia, porque essa semana foi dia de ir lá pra São Paulo fazer um guest no Hostel Tattoo, né? A segunda vez que eu vou pra lá. Eu fui da última vez há uns 2 meses atrás. Quem acompanha aqui viu, né, que eu deixei uma semaninha reservada pra dar esse pulo lá, atender alguns clientes lá. Eu fui sob demanda, né? Teve uma cliente que entrou em contato querendo marcar uma tatuagem, e é uma tatuagem já de uma peça maiorzinha, então que já viabilizava a minha ida. Eu aproveitei, marquei uma data com ela e aproveitei para anunciar pro meu público. Então o que eu faço nesses casos é tentar marcar todas as outras tatuagens na mesma data ali, em dias próximos, para poder agrupar e fazer a saída ali. Como eu já contei meio que por alto nos outros vídeos, né, lá o Hostel Tattoo é um esquema bem bacana, porque pro tatuador que vem de outro estado, né, eles dão hospedagem de graça e aí a gente leva o nosso movimento para lá, né, atende nossos clientes lá. Então é interessante porque eles estão sempre recebendo uma porrada de tatuadores, dão toda a estrutura, né, do espaço de lá é muito bacana, eles são super receptivos, a estrutura deles é muito boa e eu tenho, né, um espaço legal pra atender meus clientes e tudo mais, então é um esquema que vale a pena pra todo mundo. Foi muito foda, assim, o pessoal é super receptivo. Infelizmente dessa vez eu fui só pra trabalhar mesmo, eu fui com o tempo muito contado, porque eu tinha bastante coisa pra resolver aqui no Rio quando eu voltasse, minha agenda também tá corrida aqui, e aí o que eu fiz foi agrupar 2 clientes por dia lá, 2 tatuagens grandes por dia. Foi meio loucura, assim, foi uma correria enorme, mas valeu super a pena. Na prática eu fiquei, pelo menos na segunda e na terça-feira ali, 12 horas tatuando seguidos, assim, um cliente depois do outro. Comecei 10, 11 da manhã, terminei 10, 11 da noite na segunda e na terça-feira. Na quarta foi um pouquinho mais light, umas tatuagens um pouquinho mais simples, um pouquinho menores. Então eu vou contar tudo aqui pra vocês dia a dia. Bom, na segunda-feira o meu primeiro cliente foi o Miguel. Ele tinha deixado marcado pra fazer um urso pardo comigo. Eu mostrei a criação desse projeto aqui no vídeo das semanas passadas, anteriores aí. Chegando lá, ele tinha me falado que ia mandar o projeto no bíceps, então eu tinha imaginado que seria na parte interna do braço, mas chegando lá eu entendi, ele me falou que ele queria na parte externa, ou seja, na região do ombro ali. Então o projeto deu uma crescida, ficou um pouco maior do que o tamanho que eu tinha imaginado pra essa arte. Isso fez com que demorasse um pouco mais de tempo do que eu tinha planejado, então por causa disso a minha segunda ficou bem corrida, né, emendou um pouco ali no tempo da próxima marcação da próxima cliente, mas deu tudo certo. Então a gente decalcou ali, foi mandar pra pele. Esse urso eu fiz com uma Liner 5 e uma Liner 14 pra fazer os bolts. A maioria dos projetos foram nesse esquema, eu tenho feito bastante nessa pegada. E eu sombreei e colori ele todo com uma Magnum Round 13. O Hostel, ele oferece, né, tintas. Tem tintas lá para os tatuadores usarem dentro da estrutura que eles dão ali, de materiais e tudo mais. Então não levei minhas tintas. Precisei fazer algumas adaptações ali de cores em relação à arte para achar os tons mais próximos com o que eu tinha planejado. Mas tem uma variedade bem grande de todos os tons, então é tranquilo, foi super de boa. As únicas tintas que eu levei, na verdade, foram tons de pele para os meus rostos, né, que eu trabalho com tons de pele muito específicos, que eu já estou muito acostumado. Como são coisas que dependem de uma mistura muito certinha, mas eu preferi levar os meus. Mas todo o resto, no caso aí do urso, variedade de marrons, verdes e tudo mais,
eu usei lá do rosto. Então esse foi o projetinho ali do urso finalizado. A gente deve ter demorado aí mais ou menos umas 5 horas pra fazer ele por aí. Eu gostei bastante desse efeito do vermelho ali no fundo, né, que também dialoga aí com o vermelho do sangue do peixe, pra dar essa coisa mais animalesca, mais visceral ali, como se tivesse acabado de caçar a presa dele. E eu fiz uma brincadeira bem bacana no fundo, onde tem as folhazinhas que servem ali de moldura, né, as folhinhas de trás, de cima dele ali, tem um degradezinho de vermelho pra entrar na folha, como se ela tivesse uma certa transparência com o fundo, pra dar um distanciamento ali, dar uma separação mais hierárquica. É uma brincadeira que eu já fiz em alguns outros projetos que eu gostei bastante de aplicar. Então essa foi a primeira tatu da segunda, e logo depois chegou a Joana, que foi ela que, né, entrou em contato comigo pra marcar ali a primeira tatuagem, né, desse guest em São Paulo. A gente tinha deixado marcado já há um tempão. Ela foi fazer a Rachel, personagem ali do filme Blade Runner. Eu tinha feito uma arte autoral ali pra ela. A primeira versão tinha sido uma pin-up, né, da Bethpage, e a segunda foi da Rachel, com base ali nas referências dela, e essa que a gente foi mandar pra Pele, que é um filme que ela gosta muito, eu também, ela queria homenagear aí. E eu fiz uma arte autoral de um rosto, nesse estilo que eu tenho criado ali, uma interpretação, né, da personagem num estilo mais próprio e meu, que ficou bem bacana. A gente deve ter demorado também mais ou menos 5 horas e pouca ali, talvez um pouquinho mais tatuando, e ela mandou na parte externa do antebraço ali. Ficou um pouquinho menor do que eu tinha planejado, mas o suficiente pra fazer todos os detalhes ali. Eu mantive o liner de 5 e o bold de 14. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu ia usar o bold de 14, mas eu assumi a estética do bold mais pesadão pra dar um recorte bem bacana. Ficou muito legal. E aí teve uma particularidade nesse projeto, né, porque à medida que eu fui tatuando, na parte ali de baixo tinha umas fumaças ali do cigarro dela que eu botei na arte, que era um desafio bacana de colocar ali, porque a ideia era não colocar contorno, né, obviamente, nessa fumaça, já que ela é mais etérea e mais esfumaçada, né, no ar. E ela sobrepõe algumas partes ali do braço, do corpo dela, de forma que eu tinha que fazer uma brincadeira ali de sombreado pra deixar as áreas de luz, pra deixar as áreas que ia ficar ali em branco da pele e ter um azulzinho acinzentado ali do tom da fumaça. E aí pra isso eu não quis marcar nem com sume, porque ficaria a linha marcada depois, eu queria que não tivesse nenhuma marcação nessa fumaça, e nem com água, como normalmente eu marco pra sumir depois, porque fica só o arranhadinho, eu não perco o stencil nem nada, porque isso ia prejudicar a fotografia no final, ia ficar aquele arranhão ali feio na hora de tirar foto, ainda mais por ser em outro estado, não sei quando eu vou ter a oportunidade de ver a tatuagem cicatrizada, não fica tão legal o aspecto, não era realmente necessário. O que eu fiz? Eu fui traçando ela, né, com cuidado pra não perder as linhas do stencil e tal. Quando eu tracei toda essa parte de baixo, do pescoço pra baixo da personagem, claro que de baixo pra cima, né, fui subindo até chegar na parte do pescoço. Quando eu cheguei nessa parte, antes de continuar traçando, pra não perder a marcação ali das linhas do stencil, da fumaça e tudo mais, eu já comecei a sombrear toda essa parte ali que ela tinha da roupa, que é uma roupa escura, e aí isso já contorna o efeito da fumaça ali. E aí eu já deixei meio que pronto esse volume e essa sombra, essas áreas ali de luz e sombra da fumaça. Então eu finalizei por partes, fui lá, já resolvi a sombra dessa parte pra depois continuar fazendo a linha do resto do trabalho sem nenhum problema, incluindo as marcações de sume do rosto, né, o sume claro que eu uso pra fazer essa delimitação das linhas. Fica bem clarinho depois, mas é uma linguagem que eu assumo a marcação ali da geometria do rosto, a diferença das áreas de claro e escuro, é uma simplificação que dá uma estilização bem bacana. E depois disso foi só seguir o processo normal ali, usar, né, a variedade de cores que eu separei pra fazer esse acabamento de tons de pele, aqueles efeitinhos de parte de sombra da pele puxando pro lilás, assim, dando um tom mais frio na parte de sombra, e o efeito dos tons de pele nas partes mais claras, deixando a pele da própria cliente nas partes mais claras de todas ali no projeto. Então esse foi o resultado do projetinho da Rachel do Blade Runner. Curti bastante, mais uma pin-up, mais um rosto autoral aí. E é isso, essa foi a minha segunda-feira. E aí eu fui dormir, né, basicamente terminei de noite, fui dormir, descansar pra acordar já cedo no dia seguinte pra continuar nesse pique, porque na terça-feira de manhã chegou a Raquel pra mandar mais um autoral, mais um desses rostos que ela tinha, né, também pedido pra fazer. Eu mostrei essa criação também aqui, né, todos esses projetos eu mostrei eu criando, e ela queria fazer uma mulher que tivesse características de uma leoa, que remetesse meio que de uma forma bem sutil a uma leoa, ou seja, pelo olhar, pela expressão, pela postura, até pelo tom, né, por exemplo, as cores que eu usei no cabelo que remetem um pouco às cores do pelo do animal, da leoa e tal. Eu tinha feito essa criação e usei como base uma modelo negra pra ter, né, essa etnia, uma vibe mais africana, já que, né, os leões são da África. A minha ideia era fazer esse link aí, e ela queria colocar uma questão do amanhecer ali, ela queria na verdade colocar o sol, né, inicialmente, e a gente optou por fazer essa brincadeira da paisagem recortando o corpo ali dela, né, internamente. Isso é uma abordagem que eu já fiz em alguns trabalhos, então ela tinha visto, curtiu essa pegada e resolveu fazer nesse estilo também.
Então eu fiz esse autoral aí pra ela, a gente foi tatuar no ombro, né, a parte externa ali do braço também, foi bem longo, deve ter demorado esse sim umas boas 6 horas, se não um pouquinho mais. Então fui traçar tudo também com uma liner de 5, boldar, né, com uma liner 14. Na verdade, esses trabalhos todos, o bold tem predominado mais do que a própria linha fina, né, então eu tenho recortado bastante o trabalho com os bolds e deixado isso pra ele ficar mais impactante, com mais presença, e deixado a liner só pra fazer os detalhes mais internos, mais delicadinhos, de rosto, enfim, da estrutura como um todo. Esse foi um trabalho bem prazeroso de fazer, porque essa parte da paisagem ali é bem mais solta, né, eu marquei bem de levinho com algumas partes de sume, porque quando eu colorisse ia sumir ali, né, ia desaparecer, e também algumas partes com a água, só tipo o redondo ali do sol, que eu não queria que ficasse marcado, já que ia ter um amarelinho muito claro, então ia aparecer o sume mesmo que eu jogasse a cor ali. Então eu fui de baixo pra cima, depois que eu tracei tudo, eu já vim sombreando, e aí por último eu comecei a subir colorindo, principalmente essa parte da paisagem ali, que, né, eu precisava de uma atenção especial, e foi bem bacana fazer, né, uma pintura mais soltona ali, eu tinha só algumas marcações de relevo, e aí foi basicamente um trabalho de degradê e de cores por áreas, pra deixar aí essa ideia de que no primeiro plano você tem umas montanhas, aí eu fiz um degradê de roxo pra lilás ali, como se fosse uma área que ainda tá na sombra, e aí deixei uma luz entre elas, que serve como se fosse um efeito de neblina, assim, sabe quando tá amanhecendo na paisagem, fica aquela névoa entre as montanhas? Ficou um pouquinho com essa impressão, e aí, à medida que vai subindo pro céu, pra perto do sol, vai tendo essa passagem de tons ali, né, de magenta pra laranja pra dourado, que tem a ver com essas cores que o céu fica ao amanhecer e ao entardecer, né, aquela golden hour, a hora dourada ali do dia. Então eu fiz um degradê de magentas e aí logo em cima, né, de laranjas pra amarelos, até chegar no amarelo mais clarinho, que é o brilho mais intenso ali do sol. Então esse foi o raciocínio aí pra construir essa paisagem, que deu esse efeito de transparência, ficou muito bacana. E depois, né, fui finalizando os efeitos do rosto, né, eu usei uns tons de pele um pouco mais escuros, um marrom, um skin tone, né, uma tinta que eu tenho da Star Bright, que é tom de pele escuro, uns rosados menos saturados, mais amarronzados que eu tenho pra fazer os tons de pele dela, até porque o tom de pele da Raquel não era tão clarinho assim, ela tava um pouquinho queimada de sol, e a personagem, né, ela era pra ter um tom um pouco mais escuro, então achei um meio termo ali, entre não escurecer demais e também não ficar muito clarinho, acho que ficou bem bacana. Então esse é o resultado final desse projeto. Eu vim tão amarradão, mais um autoral pra conta, mais um dessa série de paisagens recortando, que eu já tenho uns 3 mais ou menos no portfólio, né, tô criando uma coleção, uma série bem legal. E aí depois chegou o Guilherme, que é tatuador também, né, tá na caminhada dos primeiros 2 anos de carreira dele, ainda tem outra profissão, tá naquela coisa de dividir, né, o tempo de trabalho, a atenção e tudo mais. A gente trocou uma ideia bacana sobre isso, e o Guilherme me deu uma boa liberdade pra criar. Ele queria mandar um leão no pescoço dele aqui, né, ocupando bastante dessa área, então a gente decalcou ali, encaixou certinho no espaço que tinha e foi tatuar. O pescoço é sempre uma área bem chata, né, bem difícil pela característica da pele mesmo, e principalmente pela geografia, né, a posição que o cliente fica na maca, deitado assim de lado esticado, e você tem que ficar debruçado por cima dele, é bem complicado, assim, tem que ter bastante atenção, esticar bem a pele. Então foi uma tatuagem que deu uma canseira, assim, né, é sempre um pouco estressante, mas foi super fluido, foi de boa, fui com calma ali, devagarzinho, fazendo detalhe a detalhe, e por ser um trabalho com bastante acabamento, bastante efeito, como eu faço, né, apesar de ter simplificado pela área, pelo tamanho dela, ainda tinha muito efeito, muito acabamento, então dá um certo desespero aí no começo, tem que ir com bastante calma, fazer as linhas todas. Eu fiz, nesse caso, eu tracei todas as linhas mais finas primeiro, em vez de ir fazendo os bolds, pra não correr o risco de perder o stencil. Depois eu vim boldando, sombreando e colorindo. Fiz essa tatuagem toda em pé, a altura da maca não me dava ângulo pra eu ficar sentado na cadeira, então foi bem mais cansativo, mas valeu super a pena. Deve ter demorado aí umas 3 horas e pouca tatuando, acho que não chegou a 4 horas nesse caso. E é isso, o maior desafio aqui é ter atenção pra não tremer, não borrar, fazer tudo bem esticadinho pra pigmentar direito, porque é um ângulo chato, uma pele chata e tudo mais, mas fluiu super bem. Caprichei bastante ali nas sombras e nos efeitos de cores, e o resultado final é esse aí que vocês estão vendo. Um leão bem nervosão aí no pescoço dele, ele curtiu pra caramba, eu me amarrei. Então fica um abraço aí pro Guilherme, que eu sei que acompanha aqui no meu canal. Valeu pela moral, espero que você tenha curtido a experiência. Esse foi o final da minha terça-feira, né, 2 dias aí de maratona bem corrida e bem perrengue. E na quarta-feira eu tinha mais umas tatuzinhas marcadas, mas era um pouquinho mais light, né. A primeira tatuagem foi a do Rodrigo, que tinha deixado marcado pra fazer um realismo preto e cinza na mão, né, com base aí numa colagem que a gente fez, com base também nas referências, na referência que ele tinha me mandado, de um olho na mão, e o olho na referência dele subia aí pra uma espécie de fumaça, alguma coisa assim. Quando eu fui fazer, eu peguei umas chamas meio com cara de fumaça também, e fiz essa colagem aí nessa primeira versão pra ele, que é o que a gente tinha aprovado. Mas chegando lá, ele perguntou se tinha como fazer uma alteração de última hora, e era algo relativamente simples, então eu mudei. Em vez da parte de fumaça, de chama, a gente alterou pra umas nuvens, que ele falou que tinha mais a ver com os conceitos que ele queria passar ali na tatuagem. Então eu peguei uma série de fotos ali de nuvem no Photoshop
rapidinho, alterei tudo mais e fiz essa última versão, essa versão final, que foi o que a gente decalcou pra mandar pra pele. Nessa tatu aí eu usei uma liner 5 pra marcar, né, as linhas dos cílios e as partes mais definidas ali do olho, e usei uma Magnum Round 9 pra fazer todo o sombreado dela. Eu usei 3 tons de preto, no caso o Sumi Claro, né, o Sumi 5, o Sumi Médio, que é o Sumi 3, e o preto puro ali, pra fazer essa variação de tons. Então eu começo com o Sumi Médio e com o preto, marcando as linhas escuras principais, nem tudo de preto, mas bem escuro, mas sim os cílios e as bordinhas da íris e tudo mais, tudo de pretinho ali, pra depois vir com o sombreado do médio pro claro ali, fazendo, né, as partes mais escuras aí desse olho. Aquela coisa da passagem bem suave, bem sutil, pra ir esfumaçando aos pouquinhos. A referência dele era muito escura, ele pediu pra ser um pouquinho mais claro do que na referência, que tinha muito preto. Então eu fiz uns cinzas médios ali, mas deixei bem uniforme pra preencher bem essa área ali da parte de cima ali da mão. Enfim, depois de feito a parte do olho ali, né, a gente partiu para as nuvens, que tinham basicamente um esfumaçado ali, né, uma variação de volumes que foi bem gostosinho de fazer, bem light, porque mais solto assim. Então eu basicamente fui marcando as bases das nuvens, que eram mais escuras, né, com Sumi médio e bem pigmentado escurão, e depois fui recortando elas com o volume do céu, ali, com o céu de tons médios também, para deixar as áreas de luz, as áreas de brilho na parte superior, na parte do topo ali das nuvens. Então esse é o resultado da tatu. No fim eu joguei uns branquinhos para enfatizar as áreas de altas luzes. O Rodrigo curtiu pra caramba, eu também. Então mais uma tatu aí pra conta. E por último, no período da tarde, aí na quarta-feira, chegou a Gisele. A Gisele veio trazer umas tatus bem mais simplesinhas que ela queria fazer, né? A primeira era um gato só em linha de um artista do Instagram lá, cujo nome agora eu não me recordo, mas é um artista que ela segue, que tem uma espécie de ilustração simplificada, assim, com uma pegada meio de charge, meio humorística, com um sarcasmo, uma pegada bem sarcástica, bem divertida, assim, um humor bem específico. E aí ela tinha essa imagem desse gatinho que ela queria reproduzir, então a gente mandou pra pele com uma liner de 5 pra fazer os detalhes das linhas do gato, e uma liner 9 pra fazer os bolds, a parte ali do balão de fala, que tem lá fuck the shit, uma linha um pouco mais pesadinha, então o 9 ficou ótimo nesse caso. E aí no outro antebraço ali, ela queria mandar uma frase, né, um trecho de um poema, se eu não me engano, então a gente adaptou ali, viu com a fonte que ela queria colocar, e era bem delicadinha, ela queria fazer nada muito pesado, então a gente não só escolheu uma fonte bem leve, e eu usei uma liner 3 pra traçar ali esse textozinho, até porque a gente tava com uma preocupação de escolher um tamanho mínimo do olho da fonte ali pra não juntar, né, quando expandir com o tempo, pra ver se tinha margem suficiente pra não perder a leitura. Então pra isso eu optei em fazer uma liner 3. Então esses foram os últimos projetinhos ali lá de São Paulo na quarta-feira, e na própria quarta, logo depois de tatuar de noite, né, eu já fui arrumar minhas malas pra voltar pro Rio, aproveitar a noite ali pra voltar de ônibus descansando e tudo mais, porque quinta-feira, né, no caso ontem, eu já cheguei na atividade, tinha uma porrada de coisas pra fazer. Acabei arrumando um monte de coisa que eu tinha pra resolver, de burocracia e tudo mais, uma porrada de mensagem acumulada pra responder, porque nesses dias eu não consegui direito, tava na correria, então eu respondi um monte de cliente, fiz orçamento, marquei um monte de coisa nova na agenda, e aí fui sentar pra fazer mais uns desenhos que eu tinha que adiantar. Então ontem eu sentei pra começar a fazer o projeto do Rômulo, que é o irmão do Rodrigo Kazui aqui, né, que edita os vídeos, e ele já tem uma tatuagem comigo no ombro, com um tema psicodélico, um rosto super trabalhado na variação de cores, ele mega psicodélico, ele gosta dessa pira, eu também, então ele me dá corda aí pra pirar, é bem bacana. E dessa vez ele queria fazer no outro ombro um trabalho que não vai ser provavelmente tão preciso, tão exato em linhas, mas sim uma abordagem mais solta ali. A primeira referência dele era uma pegada mais de aquarela e tudo mais, mas a gente optou por ir pra um outro caminho, vendo umas referências e tal, e aí eu passei pra ele essa minha tatuagem super antiga, mas que eu gosto muito, da Torre Eiffel, com um céu de noite estrelada do Van Gogh, em que eu simulo, né, a textura já pincelada do efeito do expressionismo ali na tatuagem. Eu já fiz algumas outras tatuagens nessa pegada, mas essa é a que é mais aprofundada, esse estilo, e eu pretendo criar uma série nova de abordagens aí, usando essa estética, usando essa linguagem. O Romulo se amarrou nessa parada, ele queria uma coisa mais solta assim mesmo, até porque o tema que ele queria fazer veio com base numa imagem que ele viu na minha parede, né, no meu Instagram. Eu tenho uma porrada de parada ali, vocês vão ver aqui atrás, pichada, grafitada, e aqui não dá pra ver direito, mas tem algumas água-vivas pintadas com tinta amarela, tinta neon, que só aparece quando a luz negra tá ligada, né? E aí elas acendem. Eu vou mandar a foto junto aqui pra vocês darem uma olhada no efeito. Ele viu essa foto e ele queria uma pira assim na tatuagem dele, até porque isso é uma parada que eu já piro há muito tempo, nos meus desenhos mais soltos, que é fazer essa parada do cogumelo, tá presa no chão, e aí ele vai se desprendendo e começa a flutuar, a navegar pelo ar, né? Como se fosse uma água viva. Se você parar pra pensar, né? O formato, a estrutura do corpo deles ali, né? Que tem aquela cabeça e o corpo mais
mais fininho embaixo, né, uma cúpula ali. Eles têm uma estrutura parecida ao cogumelo e água-viva. Eu meio que criei essa pira já tem muitos anos ali, quando eu fiz alguns rabiscos, né, na parede da minha casa inicial, e é uma coisa que eu sempre brinco, sempre abordo. E aí ele queria mandar uma tatuagem com esse tema, que é bem psicodélico, usar essas cores bem vibrantes e essa piração aí da água-viva virando cogumelo. Então eu comecei a estudar bem solto ali no lápis, né, com base de várias referências, bem soltão, para estudar ali a distribuição dos elementos mesmo, ângulo, enquadramento e tudo mais. E aí, uma vez que eu tinha estabelecido isso, que me agradou bastante essa composição, eu comecei a trabalhar nas cores e nas texturas, usando pinceladas primeiro mais grosseiras ali, mais brutas, só para ter uma ideia das manchas principais, como que elas vão se dispor, né, no trabalho e tudo mais. E aí, depois que eu já tinha essas manchas principais, mais brutas, mais espalhadas ali, eu vim renderizando um pouco mais, dando um pouco mais de textura, ou seja, com pinceladas, com brushes um pouco menores, mais finos, para ser texturas menores ali, porque na verdade esse estilo ele funciona com uma variedade de pinceladas ali bem grande para fazer esse efeito. Então não tá finalizado, isso é um concept, né? Isso é mais ou menos para passar para ele a ideia como vai ser. Se aprovar, eu ainda vou pegar e vou refinar mais esse acabamento. Eu vou fazer ainda mais pinceladas com texturas mais delicadinhas, definir melhor as formas e enfim, tudo mais. Mas a ideia é ser a partir aí dessa estrutura que se fala um pouco com a linguagem, com a estética daquela minha tatuagem da Torre Eiffel com um céu de noite estrelado, e também com as cores da outra tatuagem do ombro dele, que é a psicodelia pura. Então é isso, esse foi o projetinho de ontem. Hoje ainda tem mais coisa pra criar, essa semana tá super corrida. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e, por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste.